O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não, pois à pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, ele será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem. Ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouvem com má vontade, fecham os olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração. De modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos escutam. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, eu estou vendo aqui uma reserva da camerata ali. Pessoas que dirigem, pessoas que cantam e dirigem também. Mas meus irmãos, minhas irmãs, é sempre contundente a palavra de Jesus. Porque a raiz, como eu disse ontem, a raiz é o Antigo Testamento. Quer dizer, de um século para outro, a modificação nos conceitos, nas habilidades, nas habilitações. Você imagine milênios depois. Como é que não fica isso? Uma raiz cujo fruto ninguém conhece, porque não faz parte da nossa cultura culinária. A importância
daquele fruto, o valor econômico, físico, administrativo, perde-se no tempo. Aí vem Jesus e junta as duas coisas. Ele é o ponto profético que junta o antigo ao novo. Aí nele tem novo, nova aliança, novo mandamento, novo testamento, tudo é novo. Aí não diz mais, as pessoas de hoje devem se revestir com veste nova. Ou seja, com um modelo, a cultura, os valores novos, atuais. A palavra memória, em hebraico, significa isso, atualizar o que era antigo. Quando ele diz assim, para celebrar a memória da minha morte e da minha ressurreição, não é memória, reminiscência, não. É trazer presente, hoje. Aliás, a palavra hoje é muito usada em São Lucas. O evangelho desse ano, mais corriqueiramente, é o evangelho de São Mateus. Mas, por exemplo, por que foi que São Lucas colocou a ida de Jesus à casa de Maria e Marta, logo depois de contar a parábola do bom samaritano? A gente está lembrado, né? Houve um judeu que estava viajando, foi atacado. Maltrataram muito. Ele caiu, ficou sangrando. E sem condições de caminhar mais. Ficou todo gembrado, quebrado, machucado. Passou um sacerdote, olhou, ficou compaixão, teve compaixão do judeu, mas não tomou uma providência. Passou um levita, um candidato ao presbitério, também teve compaixão dele, sentiu a dor de não poder ajudar. E não ajudou. Aí passou um inimigo de raça, samaritano. O samaritano não queria nem ouvir falar em judeu. Aí estava esse judeu necessitando de uma ajuda. O samaritano vinha a cavalo, desceu do animal, aí foi ler o resultado do ataque. Ajudou, passou um algodão com vinho, que o vinho contém álcool. Dá uma ajuda de asepsia. Aí não se controlou, colocou sobre o animal e levou para uma enfermaria na estrada. E preveniu ao dono, cuide dele, o que for necessário, eu autorizo você utilizar. Na minha volta, eu pagarei. Contando isso, logo depois, Jesus foi para
casa de Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, amigo de Jesus. A notícia da morte de Lázaro fez Jesus chorar. Nos evangelhos não há uma única palavra em que Jesus sorria, mas havia algumas em que ele chorava. Ele, no muro das lamentações, ele olhou para Jerusalém e chorou. A dureza do coração daquele povo. Aquele povo matou todos os profetas. Só faltava Jesus. E aí matou. E Jesus, sabendo disso, preferiu ser morto em Jerusalém, juntamente com os demais profetas anteriormente a ele. Aí Jesus foi à casa de Marta e Maria. Uma delas hospedou Jesus como um amigo do seu irmão, amigo da família. Marta. Maria hospedou a palavra. Maria hospedou a mensagem. Ficou calada. Porque quem fala é quem tem o dom da fala. Quem tem o dom. Quem é que tem dom mais do que Jesus? Que é o Verbo. O Verbo eterno é Jesus. Aí a comunidade de fé devia ser uma comunidade do silêncio, de ouvir, como Maria. Hospedar Jesus para ouvir, não é para falar. Porque esse ouvir aí é o primeiro passo para o serviço. O serviço. A comunidade de fé deve ser testemunha do serviço. E como a cruz é um grande serviço, não só para orientar, tem todas as direções, de mar a mar, de alto a baixo. A cruz não é um trono de derrota. A cruz é um trono de vitória. Só ressuscita quem morreu. Quem não morreu não ressuscita. Se Jesus conta a vitória da ressurreição, para celebrar a memória da morte e da ressurreição. Essa memória aí não é reminiscência, não é um registro, é uma presença, é uma celebração. Parece uma derrota. 32 juízes do Sinédrio condenaram Jesus. Além do povo. Né? Pilatos, para ser o bonzinho, pediu que o povo definisse quem vai ser solto na Páscoa. É Barrabás ou é Jesus? Aí o povo gritou, solta Barrabás e prende Jesus. E daí? Fazer o que mais com ele? Crucifica. Porque Pilatos era italiano. Pilatos fazia parte do contexto cesariano. Fazia parte do tumulto de César. Assim como Filipe, o apóstolo, morava em Cesareia.
Cesareia é realeza de César. Uma cidade que tem César como comandante. Pois bem, está lá Jesus sendo comandado por Pilatos, representante de César do Império Romano na Palestina. Aí César disse: vocês querem que eu solte quem? Jesus ou Barrabás? Solta Barrabás. Opinião do povo. Nem sempre essa liberdade funciona com toda a categoria. É por isso que o cardeal Ratzinger escreveu um livro para se libertar da liberdade. Para se libertar da liberdade. E ele tinha uma propriedade enorme. Do ponto de vista acadêmico, ele é preparadíssimo, né? O Ratzinger, o cardeal Ratzinger é preparadíssimo. Só doutorado ele tinha 7 na Alemanha, que não é brinquedo. Uma pessoa conseguir doutorado na Alemanha não é brinquedo. É preciso estudar muito. Ele fez 7 doutorados. Com os conceitos lá em cima. É de uma inteligência raríssima. Então, ele fazendo uma apreciação do uso da liberdade mal administrado. Ele diz: devemos conseguir libertar-se da liberdade. É um estudo de uma profundidade enorme. Imagine Jesus, livre da liberdade, livre do domínio da liberdade, porque tangendo para uma tangente diferente vai longe, errado. É preciso que a tangente seja levada para o lugar de encontro e não de desencontro. Porque quando a direção está errada, quanto mais se capricha, mais longe fica. Se alguém me ensinar que para eu chegar ao campus universitário eu tenho que ir para a Ribinha primeiro, quanto mais eu me empenho nisso, mais distante eu vou ficando da intenção da chegada. Realmente ouvir o que se ouve e não o que eu suponho que eu vi. Ver o que eu vejo e não o que eu suponho que vejo. Sentir o que eu sinto, mas não o que eu penso que é verdade, o que eu sinto, que é realidade, que é uma concretude básica, fundamental. Só Jesus. Só Jesus. E a gente vai aprendendo, cada dia, uma surpresa, uma origem, uma fonte, uma raiz, e associando-se ao modelo atual, ao desempenho atual, ao comando atual, à observância atual. Isso é difícil para todos. É difícil para todos. É complicado, mas as coisas são feitas assim. Porque se o tempo nos mostra
a morte, é preciso que haja quem recupere com a ressurreição. Se o tempo nos mostra o erro, é preciso que haja quem perdoe. Se o tempo mostra que se acaba, eternize. Essa é a grande missão de Jesus. Dar vida ao morto, dar perdão ao pecador e dar eternidade ao tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.